Você já parou para pensar que desde pequeno você é treinado para ser CLT e a escola te ensina a seguir regras, obedecer à autoridade, tirar boas notas, tudo para quê? Para conseguir um emprego estável, seguro, com carteira assinada. Bata ponto, aguente calado e no fim do mês você recebe. E essa é a promessa. Enquanto isso, o estrangeiro vem de fora, muitas vezes com menos estrutura, menos estudo, sem falar o português direito, mas ele monta o negócio, abre um CNPJ, começa a ganhar dinheiro. E sabe quem ele contrata? O brasileiro que nasceu aqui, mas aprendeu a ter medo de empreender. E obviamente tem algo muito errado nisso. E hoje você vai entender por que CLT foi vendido como solução, mas pode ser uma prisão. E mais importante, vou te mostrar como virar o jogo, mesmo sem abandonar tudo de uma vez. Desde criança a gente escuta, passa num concurso, arruma um emprego fixo, assina a carteira, não se arrisque. Esse discurso repetido por gerações criou um padrão de pensamento. O brasileiro médio tem pavor de incertezas. E esse medo é cultivado com frases como: empreender é arriscado, você vai ficar sem direitos? E se der errado? E olha esse exemplo aqui, nos Estados Unidos um adolescente de 16 anos já vende limonada já na calçada de casa. Na Índia, adolescentes aprendem um código para oferecer serviços globais. Na China, uma família inteira pode viver do pequeno comércio que criou. Essas culturas valorizam o risco e a independência. Já aqui, o sonho é estabilidade, mas estabilidade virou escassez. A segurança se transformou em estagnação. Só que o mundo mudou, a economia exige adaptação. E quem continuar esperando o bom emprego fixo vai ficar para trás. CLT não é vilã, mas o que foi vendido como futuro certo pode estar te impedindo de criar um futuro melhor. E quantas vezes você já não viu essa cena? Um boliviano monta uma confecção, um haitiano monta um food truck, um português instala um restaurante, um sírio abre uma barbearia e todos prosperam aqui. Essas pessoas vêm ao Brasil sem capital, sem conhecimento do idioma, sem conexão, mas com coragem, e isso muda tudo. E eles não foram condicionados a depender de um padrão. E eles criam o próprio sustento e muitas vezes viram empregadores dos brasileiros que nascem aqui. Isso acontece por um motivo bem simples: falta de doutrinação mental. Eles não passam por um sistema que ensina a ter medo de tentar. Eles não têm apego ao modelo CLT, ao salário fixo, ao benefício garantido. E o brasileiro, muitas vezes com mais estudo, mais acesso, mais capacidade técnica, trava por medo, por não saber como começar, por acreditar que empreendedor não é para ele. E é por isso que precisamos falar de forma clara sobre a CLT e PJ. Porque o que está em jogo aqui não é só dinheiro, é liberdade. E a CLT foi criada em 1943, num Brasil rural, onde os direitos trabalhistas eram urgentes. Foi um marco, proteção ao trabalhador, justiças nas relações do trabalho. Só que o mundo não parou em 1943. Hoje, a CLT carrega um peso tributário imenso para o empregado e para a empresa. Você que recebe R$6.000 líquido, custa quase R$10.000 para o seu empregador. Veja só de encargos são INSS patronal, FGTS, férias proporcionais, 13º, multa rescisória, e você como empregado ainda paga o INSS até 14%, imposto de renda até 27,5% e não vê esse dinheiro voltando de forma eficiente. FGTS rende menos de 4% ao ano. INSS, ninguém garante que você vai aposentar com dignidade. Sim, CLT tem os seus pontos positivos: benefícios, estabilidade, direitos garantidos, mas também tem uma enorme armadilha: você fica dependente de um sistema que não te incentiva a crescer. Não importa o quanto você trabalhe, seu salário vai subir de 5 a 10% por ano, no máximo.
E muitas vezes com inflação corroendo o poder da compra. É concorrer numa esteira, você sua, mas não sai do lugar. E do outro lado temos o mundo PJ, da pessoa jurídica. É quando você deixa de ser o funcionário e passa a ser prestador de serviço. E aqui o jogo muda. E você não recebe por hora, você negocia valor por entrega, por resultado. E isso permitirá faturar mais em menos tempo. Você tem liberdade para atender mais de um cliente, pode escolher aonde e quando trabalhar. E melhor, paga muito menos imposto. Se você é MEI, paga cerca de R$70 por mês. Se faturar mais, entra no Simples Nacional com alíquota a partir de 6% e pode deduzir despesas operacionais, como internet, energia, equipamentos, transporte e marketing. Mas atenção, PJ exige organização. Você precisa montar a sua própria reserva, contratar um plano de saúde, investir para a sua aposentadoria. Não tem 13º, você cria o seu. Não tem férias, planeje-as. Você sai do papel de dependente e assume o papel de dono. O dono tem mais responsabilidade, mas também mais recompensa. O problema é que muitos acham que o PJ é ser sem direitos. Na verdade, é ter o direito de construir tudo com liberdade e consistência. Então, vamos fazer um comparativo. CLT, salário, benefícios garantidos por lei. Alta carga tributária, menor poder de negociação, segurança de curto prazo, crescimento limitado. Já o PJ, faturamento maior, flexibilidade total, menor carga tributária, possibilidade de escalar, autonomia sobre o próprio futuro, risco calculado, mas com retorno potencial muito maior. Bora de exemplo, Ana é CLT, recebe R$5.000 líquidos que cai na conta dela. Seu empregador paga R$9.000 para mantê-la. Ela paga impostos invisíveis e depende do INSS. Já o Carlos é um PJ e fatura R$10.000 mensais. Ele paga 6% de imposto e ainda deduz dos custos. Investe R$2.000 por mês, que vira um patrimônio no futuro. A diferença está em quem comanda o jogo. CLT é proteção, PJ é protagonismo. Bora de mais um exemplo real. Lucas é um analista de dados, CLT, ganha R$6.000 por mês. Estava preso numa rotina exaustiva, sem tempo e sem perspectiva de crescimento. Começou a estudar por fora, montou um portfólio e abriu uma MEI. Fez freelances no fim de semana, depois largou o CLT com um cliente fixo, faturando R$12.000 por mês. E hoje ele trabalha menos horas, atende 3 empresas, tem liberdade de agendamento e investe mais de R$3.000 por mês. A diferença? Mentalidade. Ele entendeu que poderia ser dono do próprio tempo e construiu isso passo a passo. E agora eu te pergunto, você quer continuar seguindo o plano que te deram ou quer escrever o seu próprio plano? A CLT foi útil, mas ela não pode ser o seu teto. Se você quer liberdade, você vai precisar criar uma fonte de renda, criar uma segurança, criar a sua própria aposentadoria. Não existe futuro garantido, existe futuro construído. E isso começa com a sua mudança de mentalidade. Muita gente acha que precisamos abandonar tudo para empreender. Tá errado. Você pode começar dentro da CLT mesmo. Use seu salário como base de segurança e construa fora do expediente. E bora falar de alguns passos práticos. Encontre uma habilidade que você possa monetizar. Valide uma demanda no mercado. Formalize-se como MEI. Ofereça seus serviços no LinkedIn, Instagram, plataformas de freelancer. Organize as suas finanças, construa uma reserva de emergência. E você não precisa ser gênio, nem ter milhões, precisa começar pequeno, mas com clareza. Quando a sua renda extra for igual ou superior ao seu salário, aí sim você decide se vai seguir em frente ou só como PJ para dar o próximo passo de empreendedor. Mas o que você não pode mais é viver no automático, esperando que a CLT resolva tudo. E a verdade
é dura, mas ela é libertadora. Você foi treinado para ser empregado, mas pode escolher ser o dono. CLT tem o seu papel, mas não é para sempre. PJ exige coragem, mas traz controle. E agora que você já viu os dois lados, a decisão é sua. Você pode continuar aonde está ou pode começar a construir um novo caminho ainda hoje. E se esse vídeo fez sentido para você, então comenta aqui, você é time CLT ou é time PJ? E compartilhe esse vídeo com quem está preso no medo. E vamos mudar essa mentalidade, transformar a forma como o brasileiro lida com seu dinheiro e liberdade.